Pois é, galera, o Palmeiras está tentando a contratação do Lázaro. Lembra do Lázaro? Que se destacou na categoria de base do Flamengo, foi bem, inclusive, no time profissional. Muita gente esperava mais dele, eu mesmo esperava mais dele, mas eu acho que hoje, para jogar no Flamengo, um cria da categoria de base para jogar no Flamengo, tem que comer a bola. São poucos que conseguem. Por exemplo, o Vitor Hugo está tentando, o Matheus Gonçalves está tentando, o Matheus França tentou e foi vendido ao Crystal Palace antes de conseguir. O Lázaro até tentou também, mas não teve muitas oportunidades, foi vendido ao Almeria. Lá no futebol espanhol está se destacando. Inclusive o Palmeiras agora tenta a contratação desse jogador por empréstimo. As conversas estão em andamento. Notícia publicada primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos aqui no canal Vene Casagrande. De fato, o Lázaro pode retornar ao futebol brasileiro para jogar no Palmeiras. Na minha opinião, muita gente pode não concordar, mas eu acho que todo mundo vai concordar. Hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro, seja brigando por título, seja no quesito finanças, organização financeira. No futebol carioca tem o Fluminense, beleza, que é atual campeão da Libertadores, mas ainda coloco o Palmeiras ali como um rival acima do Flamengo no futebol brasileiro. Galera, agora vamos falar aí sobre o lucro do Flamengo, para aqueles que falam assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo. O GE soltou uma matéria dizendo: a Ferg divulgou nesta sexta o borderô de Sampaio Correia e Flamengo no Mangueirão pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Este foi o último da sequência de 4 jogos do Fla pelo norte e nordeste do país. O clube retornou ao Rio de Janeiro invicto e com um lucro de R$3.100.000 pelas partidas itinerantes do estadual. O Flamengo ganhou cotas fixas por partida, mas com valores diferentes entre o time titular e a equipe de garotos, enquanto o grupo principal estava na pré-temporada nos Estados Unidos. Nas vitórias por 4-0 sobre o Audax em Manaus e por 2-0 em cima de Sampaio Correia em Belém, o clube recebeu R$1.300.000 por partida. Já nos empates em 1-1 com Nova Iguaçu e João Pessoa e 0-0 com a Portuguesa em Natal, a cota foi de R$250.000 por cada jogo. Então, cota do Flamengo, R$1.300.000 na Arena Amazônia, R$250.000 no Almeidão, R$250.000 na Arena das Dunas e R$1.300.000 no Mangueirão. Todos os 4 jogos tiveram casa cheia e rendas altas de bilheteria, mas nem todos cobriram as despesas operacionais, sem contar o pagamento das cotas, que geralmente é feito antes. Nesses casos, normalmente os clubes também têm os custos de logística, viagem, hospedagem, bancados por quem compra cada partida. Isso aí, quem compra é um grupo de empresários, obviamente. E vale ressaltar que o Flamengo ainda fará mais um jogo fora do Rio de Janeiro nesse Carioca. Dia 15 de fevereiro, o time vai enfrentar o Bangu na Arena Batistão, em Aracaju. Alô, galera de Aracaju, pela 8ª rodada do Carioca. Mandante da partida, o Bangu foi quem vendeu o mando de campo, mas o rubro-negro também terá direito a uma cota. Tá aí. E o próximo jogo do Flamengo no Carioca é nesse domingo contra o Vasco. Vasco e Flamengo, 7 horas da noite, com transmissão exclusiva em TV aberta para os seguintes lugares. Pega aí, ó, papel e caneta na mão. Na transmissão da TV, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. O SBT vai transmitir esse jogo para esses seguintes lugares. Já no site será para o Brasil todo. E eu, Vene Casagrande, estarei nos comentários da transmissão. Pois é, será a minha primeira transmissão em TV. Conto com a colaboração de todos vocês, a audiência de todos vocês. Muita energia positiva. Espero que seja uma transmissão magnífica, tal como é o clássico Vasco e Flamengo. E para esse jogo, quem vai apitar vai ser Wagner do Nascimento Magalhães, tá? E uma curiosidade, pois é, Flamengo e Vasco e Ferg se reuniram para decidir o árbitro da partida. Gente, na boa, o Campeonato Carioca é uma várzea. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu não concordo, tá bom? Não concordo mesmo. A Ferg convidar os dois clubes a irem à federação lá para decidir em consenso quem vai ser o árbitro, gente. Beleza, mas o futebol carioca tem sido uma várzea há muito tempo, inclusive questão de VAR, já dei minha opinião, ou tem VAR em todos os jogos ou não tem nenhum, não vale, não acho justo, não é como que vai ter isonomia no campeonato tendo um VAR em um jogo, no outro não? Sou totalmente contra isso, tá? E
para esse domingo, o Maracanã volta a receber um jogo e eu apurei vários detalhes sobre o gramado do Maracanã. O último jogo oficial foi Fluminense e Grêmio, dia 5 de dezembro. No dia 9 de dezembro teve início de montagem de palco para shows no Maracanã. No dia 24 de dezembro, fim da desmontagem dos palcos. Foram 15 dias entre montagem e desmontagem total do palco. 15 dias com calor intenso, sem irrigação e pisoteio na montagem e desmontagem com danos significativos, principalmente nos pontos com as torres de som e palcos dos dois eventos. 5 dias para preparar para o Jogo das Estrelas, que foi no dia 27 de dezembro. Dia 28 de dezembro foi liberado o campo para o início da revitalização. O tempo estimado para a recuperação total por volta de 40 a 45 dias após total liberação do gramado. Durante o período de permanência do palco montado, a região da norte, setor norte, mais danificada, não teve manutenção como o restante do campo, que só recebeu a cobertura no dia do evento, sem corte, sem abudação, sem irrigação. No momento, hoje, dia 2 de fevereiro, 95% do campo de jogo se encontra com densidade foliar dentro do ideal, os parâmetros de jogabilidade. Dito isso, a empresa responsável está fazendo um esforço absurdo para deixar o gramado do Maracanã prontinho, no melhor estado, para Vasco e Flamengo jogarem um bonito futebol. Eu acho que o Flamengo chega como amplo favorito para esse duelo. Vou ser bem sincero, não por ser torcedor do Flamengo, fazendo uma análise bem simples aqui, bem franca. O Flamengo é um time pronto, teve muita dificuldade em 2023 por conta da bagunça internamente, mas o time do Flamengo está pronto. Já o Vasco passa por uma reformulação e, além disso, não terá o meia Paulinho, que é um baita desfalque. O Botafogo e o Flamengo divulgaram o acerto pelo zagueiro Pablo. Recapitulando aqui, o zagueiro não poderá jogar no Carioca pelo Botafogo, porque já jogou uma partida pelo Flamengo, isso é uma regra da federação. Se o Pablo jogar contra o Flamengo, o Botafogo tem que pagar R$1 milhão com pagamento à vista até 24 horas após o término do duelo. Empréstimo de graça, o Botafogo não pagou compensação financeira. Durante o empréstimo, o Botafogo pagará 68% do salário do defensor, contando encargos, e o Flamengo vai assumir o restante. Se o Flamengo receber uma proposta para vender o Pablo durante o empréstimo ao Botafogo e vender, o Botafogo terá direito a 5% do valor da operação, a famosa taxa de vitrine, beleza? Thiago Maia ainda pode ir para o Internacional? Até pode, mas hoje a situação está estagnada. Eu diria que a negociação está parada, não tem grandes novidades. Inclusive hoje soltei uma informação que envolve até o Internacional. Por quê? O Internacional já está vendo um plano B aí para essa posição. Já vou falar já que jogador é esse. Postei aqui no meu Twitter. Um dos auxiliares de Eduardo Cudê no Internacional, Lúcio Gonçalves, entrou em contato com Matheus Rossetto para sondá-lo e saber se o meia tem interesse em voltar ao futebol brasileiro para poder indicá-lo a Cudê, pois a negociação com o Thiago Maia do Flamengo não avançou. Rossetto disse que está negociando com o clube holandês. Hoje, auxiliar Lúcio Gonçalves, auxiliar do Eduardo Cudê, jogou junto com o Matheus Rossetto no Atlético Paranaense, tá? E o Matheus Rossetto estava na MLS, mas não renovou o contrato dele com a Atalanta, acho que é isso, o Atlanta, enfim. E aí ele não renovou o contrato dele, está livre no mercado. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz. Tem novidade, Vene? A única novidade é que uma pessoa do Red Bull Bragantino simplesmente me mandou mensagem hoje para falar: falei com um jogador aqui, disse que o Ortiz quer ir de todo jeito para o Flamengo, a cabeça dele está no Flamengo e não aqui mais, mas por parte do clube sem nenhuma novidade. O que ele quis dizer aqui: Léo Ortiz continua pensando no Flamengo, Léo Ortiz continua querendo se transferir para o Flamengo, mas o Red Bull Bragantino não aceitou a proposta do Flamengo até o momento. O Flamengo não subiu a proposta para o Léo Ortiz até o momento. Então, tem interesse? Tem. Tem novidade? Não. Não, eu não sei, mas o Palmeiras ajudou e está ajudando o Flamengo. As ações não andaram, não foram para frente, porém ontem
ele foi demitido do Internacional. O que pode fazer agora, já que ele está livre no Flamengo, já que ele está livre no mercado, ele vir para o Flamengo para cuidar ali da gerência das categorias de base. Ele trabalhou no River Plate de 2015 até 2020 e trabalhou no Internacional, se não me engano, de 21 até agora 24, ou de 20 a 23 ali, contando 3 temporadas que ele teve à frente da base do Colorado Gaúcho. Aguardar para ver se isso vai dar negociação, se vai ou não para frente. Bom, falando de negociação, deixa eu falar logo sobre Pablo, porque a maneira que foi feito o contrato do Pablo com o Botafogo irritou muito o torcedor rubro-negro. Isso porque o Flamengo vai ter que pagar parte do salário do jogador. O Botafogo pegou o Pablo por empréstimo. Ontem, ele se apresenta hoje ao Botafogo. O Botafogo pegou o Pablo por empréstimo e o Botafogo vai pagar, se não me engano, 68% do salário do atleta. E o Flamengo vai pagar 32% do salário do jogador. Mesmo o Pablo estando no Botafogo, o Flamengo vai ter que pagar parte do salário dele. As regras do contrato é a seguinte: ele não pode atuar pelo Botafogo no Campeonato Carioca, porque já jogou uma partida contra o Flamengo, é regra da federação. Ele também não pode atuar em jogos contra o Flamengo. Caso ele queira atuar, caso o Botafogo queira escalar o Pablo para jogar contra o Flamengo, terá um prazo de 24 horas após a partida para depositar nos cofres do Mengão R$1 milhão. Com essa situação, o Flamengo deve ter um gasto ainda com o Pablo durante esse ano entre 2 e 2,5 milhões para poder pagar essa parte do salário que ficou na responsabilidade do Flamengo. Vale lembrar também que o jogador não tem passe fixado e o Flamengo pode vender o atleta a qualquer momento com ele jogando no Botafogo. Muitos torcedores ficaram irritados com isso. Por quê? Porque o Flamengo ainda vai continuar pagando e vai estar meio que ajudando o Botafogo, já que cedeu o jogador de graça. Bom, mudando o assunto, já que eu estou falando de Botafogo, falar de Mateuzinho, porque Joe Testo deu um passo atrás e não desistiu 100% do Botafogo, principalmente depois da notícia de que o Flamengo não iria vender o Mateuzinho para o Corinthians. O bilionário norte-americano se animou com a possibilidade de poder comprar o lateral do Mengão. Entre um não e um sim, Mateuzinho ainda não tem definido ali o seu futuro. E a gente espera que o melhor aconteça para todas as partes. Para o Flamengo, para o Matheus, para o Botafogo, para todo mundo. Bom, vamos trocar o assunto agora. Vamos falar de Palmeiras ajudando o Flamengo, porque não sei se foi voluntário ou se foi involuntário, mas o Palmeiras está ajudando o Flamengo. O que acontece? Está rolando uma confusão lá no Palmeiras com a W Torre. Quem é a W Torre, Flazoeiro? W Torre é a empresa que administra o Allianz Parque. Inclusive, eu acho que tem até que mudar a forma de falar, é a dona do Allianz Parque, porque, assim, faz show a hora que quer. Já teve caso do Palmeiras ter que jogar fora do Allianz Parque um jogo de semifinal de Libertadores e perder esse jogo porque foi jogar fora e tal, aquela coisa toda. E a situação é basicamente a seguinte: o gramado do Allianz Parque, apesar de sintético, derreteu a borracha que tem por baixo. Cara, e tá assim, absurdo. No domingo teve um jogo do Palmeiras lá e aí o jogo precisou ser parado porque tinha uns blocos assim, umas crostas na chuteira dos jogadores, e o Abel, ele foi para a coletiva e falou, e o Palmeiras soltou nota oficial dizendo que não joga no Allianz Parque enquanto o problema do gramado não for resolvido. Mas, Flazoeiro, o que o Flamengo tem a ver com isso? Com essa confusão de Palmeiras e W Torre, nada. Porém, o Flamengo pegou esses dados, esses números, toda essa situação do Allianz Parque e entregou ao governo do estado do Rio de Janeiro. Por quê? A W Torre está fechada com o Vasco pela concessão do Maracanã. E aí a gente já tinha avisado, já tinha antecipado aqui antes isso, que a ideia da W Torre era pegar o Maracanã, ou dessas empresas, no modo geral, é pegar o Maracanã não preocupada com o futebol. A ideia dessas empresas é assumir o Maracanã para transformar o Maracanã em uma casa de shows. Essa é a ideia dessa galera. E essa é a grande realidade. O Maracanã já tem um problema
quase que crônico com gramado. A gente tem aí no mínimo aí 4, 5 meses do ano com gramado num estado muito ruim. E aí a ideia dessas empresas seria justamente essa: vamos botar show no Maracanã, o gramado não aguenta, vamos fazer o quê? Colocar um sintético, beleza, coloca uma grama sintética no Maracanã, vai ter show direto e o futebol que se vire. Então o Flamengo pegou todos esses dados, todas essas reclamações do Palmeiras e entregou ao governo do estado, para o governo do estado analisar na hora de ceder aí a concessão por 21 anos, para quem que vai ceder, se para o Vasco e para a W Torre, ou se para Flamengo e Fluminense, que está na briga aí no páreo pela concessão do Maracanã. Aguardar para ver. O Vasco já tem também em São Januário, então isso é um peso a favor de Flamengo e Fluminense, mas ainda rola essa briga pela concessão do Maracanã e a gente precisa ver como é que vai ficar isso aí. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar de novo patrocínio no Flamengo, porque ontem, na chegada da equipe de Belém, o vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, ele deu uma entrevista e ele falou que o Flamengo está próximo de fechar um novo patrocínio agora para a Manga. Gente, a Sil, que era a antiga patrocinadora, saiu e o Flamengo está com espaço vago. Então a ideia do Flamengo, segundo Gustavo Oliveira, é que até a próxima semana esse patrocínio seja fechado. Vale lembrar também que hoje a camisa do Flamengo é a mais valiosa do mercado, se não me engano, 280, né? 200 e muitos assim, milhões de reais é o que vale a camisa do Mengão, somando todos os patrocínios. A gente tem a casa de aposta aqui na... Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E as informações é o seguinte, pessoal: o Flamengo usa um fechamento da janela de transferência como trunfo para a contratação do zagueiro Léo Ortiz. É isso mesmo, né? As informações aqui apontam, né, e diz o seguinte: aqui a gente tá vendo o Marco Braz e Bruno Spindel, né? O Flamengo intensificou as tratativas com o Red Bull Bragantino pela contratação do zagueiro Léo Ortiz após retornar ao Brasil. O Flamengo ainda negocia a chegada do zagueiro e usa o fechamento da janela de transferência como trunfo para anunciar o atleta ainda em fevereiro. Já comente aqui, rapaziada, se você acha que o Flamengo vai conseguir essa contratação. Isso porque a janela de transferência internacional fecha nesta quinta-feira, dia 1º. Então já foi fechada aí, né, nos principais países da Europa. Ou seja, o Red Bull Bragantino não terá a possibilidade de vender o zagueiro Léo Ortiz para as equipes da Europa. Por este motivo, o Flamengo começou a usar esse motivo como trunfo para a contratação do zagueiro agora em fevereiro, né? Então, o Flamengo muito perto aí de fechar essa contratação. Em meio à estadida nos Estados Unidos, o Flamengo conseguiu convencer o Bragantino a baixar, né, a pedida aí pelo zagueiro do Red Bull Bragantino, aí o Léo Ortiz. E visto isso, o Flamengo retornou agora ao Rio de Janeiro, né, já retornou, né, na quinta-feira e tenta aí essa contratação do Léo Ortiz, né? O Flamengo ainda não desistiu. O que foi abaixado? O Bragantino abaixou o preço de Léo Ortiz. Anteriormente, o Bragantino chegou a pedir cerca de 12 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais, para vender o zagueiro. Mas o Flamengo aceitou uma oferta e convenceu o time paulista a abaixar. Atualmente, o pedido está em 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais. Então, o Flamengo tenta a contratação, né? Eu acredito que vai conseguir sim, porque o Flamengo conseguiu a negociação de Pablo, né, com o Botafogo. O Pablo já é jogador do Botafogo, tudo certo. E agora não tem, né, um zagueiro ali que vai precisar de um zagueiro para suprir essa saída do Pablo, né? Então, acredito muito que o Flamengo vai sim conseguir essa contratação do Léo Ortiz. Mas eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado da telinha. Vocês acham que o Flamengo vai conseguir essa contratação? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. Beleza, rapaziada? No demais é isso aí. Lembrando, pessoal, tem um botão vermelho aqui embaixo, hein? Um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, é muito importante que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo, combinado? Então, se Deus permitir, pessoal, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão. Graças a Deus conseguimos bater a meta aí de 100 likes no vídeo passado e novamente eu conto com a sua ajuda. Então, já amassa o dedo no like, deixa muito like nesse vídeo pra gente tá batendo a meta de 100 likes, combinado? Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.